Você tá no canal de cortes do Future Podcast. Se você gostou do conteúdo que tá aqui, não se esquece de se inscrever e curtir. E também dá uma olhada no nosso episódio completo que tá na descrição desse vídeo. Valeu! E você, até hoje, você sente dificuldade lá, voltando um pouco para a Angra, ou você acha que com o tempo uma gestão mais profissional facilita isso, tira esses entraves? Olha, hoje eu tenho uma grande dificuldade que é o transporte refrigerado. Ah, sim. Que nossa, isso é bem difícil de logística, ter, porque né? Geralmente as empresas que fazem, né, então, comercialização desses produtos, refrigerado, congelado, elas têm transporte próprio. Só que até você chegar lá, é um passo bem grande também. Porque também eles exigem um certo volume? Porque, na verdade, pensa, para você comprar um carro refrigerado, é um custo muito alto, muito né? alto. Então você tem que injetar ali um dinheiro muito alto. Então, assim, eu acredito que para algumas pessoas isso não seja o problema, mas para outras isso impede ali de você realmente crescer, expandir para outras cidades, por exemplo. Então, tem, por exemplo, Maringá, São Paulo, Curitiba, eu consigo enviar ainda com transporte. Então, fica um frete ok, que a gente consegue fazer uma bonificação em produto e tudo mais, mas e para o resto? Né? E para as cidades do interior de São Paulo, né, ou outras regiões do Paraná, o transporte ou ele não chega ou ele é assim muito caro, né? Acaba não valendo a pena até para o lojista, nem para a empresa que está enviando esse produto. Mas acredito que uma hora a gente vai ter um caminhãozinho da Angra por aí. Ah, muito legal, porque por mais que seja um problema do produto congelado, o produto congelado tem uma vantagem de que se ele for mantido congelado, você atinge qualquer lugar. Exatamente. Durabilidade é muito boa. A gente até pensando nisso, em Santo Antônio da Platina, Arapongas, a gente tem freezer. Então, da marca. Então, qual que é o intuito? Você reabastecer uma quantidade maior, né? E economizar ali no frete. Então, isso tem funcionado. E imagino que, assim, quando conseguir colocar aí um caminhãozinho, um transporte refrigerado, com certeza você tem isso revertido em lucro, né? Mas é aquilo que a gente falou. Dá um pouquinho de medo até da gente arriscar, né? Até por, assim, não conhecer história de outras pessoas. Eu sinto também isso um pouco de falta de ter pessoas do mesmo ramo para conversar sobre isso, né? Então, já quem eu pude conhecer e conversar sobre, eu conversei. E isso já foi me alertado lá no começo da Angra, na verdade, quando eu fui conversar com o Januário, que é da Copralon, então da Kibon, né, distribuidora da Kibon. Fui conversar com ele e eu falei, o meu modelo de negócio é isso aqui, é congelado. Ele falou, Antônia, onde você vai talvez sofrer, né, provavelmente vai sofrer, é no transporte. O transporte tem que ser assim, perfeito, não pode ter erro, né? Dele me contando. Atraso. E é legal porque você olha aquele produto em vários lugares e você fala, como será que chegou até aqui? Porque em determinado momento eu começava, né, a me perguntar, como será que eles colocaram aqui? Eu não tô conseguindo, né, transportar. E daí ele me explicou, isso é bacana, você vê os bastidores, né? E ele contando que eles têm paradas estratégicas, né, do caminhão, o caminhão vai, e nessa parada, na madrugada que o motorista dorme, o caminhão tem que ficar ligado na tomada. E ele tem uma conta de energia ali naquele endereço, que é paga, né, pela empresa, porque toda noite o caminhão tá lá, sendo carregado para não descongelar o produto. Porque se um sorvete, o meu produto até não, né? Se ele diminuir, ter uma variação ali de temperatura mínima, ele aguenta. Agora em um sorvete, ele estraga, você perde o caminhão inteiro. E ele até falou, até eu conseguir montar essa logística, eu também errei. Com certeza. Então isso é legal, de você ver um cara grande falando para você, olha, eu também penei aí. Mas você já aprende ali com o erro dele, né, querendo ou não. Não, com certeza você teve uma ótima consultoria aí, né? Aí foi bem interessante. Que legal. Interessante. Então, é isso que eu falei, de você economizar o seu tempo ali ouvindo o outro, né?
E vendo também as pessoas que... Porque tem gente que não quer passar os segredos, mas eu Sim. acredito que... O empreendedor tem que ser curioso, né, meu? Tem que se perguntar Tem que pra perguntar, quem sabe, quem já Tem. errou, quem já fez. Não, eu tem liguei que lá ouvir, e falei, né? Como é que você posso ir? resolveu? Tem que ouvir. Tem que ir. Eu Sabe percebi, aquele que escuta. Quando eu comecei a advogar, às vezes eu passava por momentos assim, que um advogado me falava uma coisa que parecia muito simples, ou parecia muito idiota. Só que aí eu comecei a perceber que, na verdade, nas coisas mais simples era onde estava o maior conhecimento, né? Porque Exato. exige que o cara tenha vivido 20 anos aquilo para ele resumir naquele negocinho, assim. Uma palavrinha, né? E se você não tiver muito atento, isso passa, porque Exato. muitas vezes parece coisa muito simples. Porque o bom ensinamento é aquele que é uma forma simples, né? Não- Até aquilo que a gente falou do planejamento, por exemplo, muitas vezes é muito melhor você estar atento ao seu negócio, ao que está acontecendo no dia a dia, às oportunidades, do que você ter um planejamento ali e falar, não, é só aquilo que eu vou seguir. Ou né? então você tá preocupado querendo abrir o E daí CNPJ da filial da Exato, junta e daí comercial. você não vê as oportunidades Aham. surgindo, né? Você tá muito engessado ali naquele plano, no papel, e que você nem sabe se aquilo vai acontecer mesmo. Então eu acho que talvez esse negócio É de que as coisas planejamento- mudam também muito rápidas, né, meu? E eu acho que o cara que tá empreendendo, ele tem que ter essa capacidade de se adaptar muito rápido. Se adaptar à mudança do mercado muito rápido. Pô, veio a pandemia, como é que você se adapta a um contexto desse? É. Né? Uhum. Complexo, cara. Então É. são várias situações assim que, por exemplo, que acontecem no cenário global que impactam em toda a cadeia que a gente está atuando aqui no Brasil. E são várias situações que você tem que estar sempre esperto. Pô, o que eu vou fazer agora, Tem um jogo né? de cintura, né? No meu também. negócio. Sim. Pra onde que eu vou? Como é que eu vou mudar? É por isso que é importante o empreendedor ele também saber delegar, Exato. ele saber ouvir especialistas, ou ir atrás de ouvir, né, não ficar só no achismo, ver às vezes o que a gente falou, né, é um gasto ou é um investimento? Pode parecer um gasto quando sai ali do fluxo de caixa, mas na verdade é um investimento, porque, por exemplo, esse conselho que você ouviu lá da Copralon, talvez teria pago. Quanto você não teria pago por isso? Exato. Quanto que não te economizou um conselho desse? Exato. Uhum. Porque às vezes você... Lá atrás, se tivesse comprado um caminhão, por Que exemplo... isso, vale mais que muito MBA em gestão. Muito né? mais, muito mais. Né? E eu acho que Falar esse com um o- cara que tá no negócio do começo ao Não, fim lá. agora eu já sei que precisa de uma tomada, uma conta de luz. Você corta o caminho, né? Corta. Era o que a gente tava falando, por exemplo, antes de começar, a gente falando do Primo Rico, né? É. Eu vejo muito conteúdo dele e pra mim é muito enriquecedor, porque é um cara que passa muito bem e que sabe comunicar e que tem muito conteúdo. O cara é foda. O né? cara, Que isso. e depois que eles se juntaram lá no Primo, né, que é o Bruno Perini, o Joel J, o João Kepler, pô, os caras são o supra-sumo hoje em dia, assim, do empreendedorismo, da gestão, né? E é muito legal porque é de graça. Ele vai, de fato, ele quer, ele tem lá, ele te vende coisas, mas se você não quiser comprar, você simplesmente vê o conteúdo dele e você vai aprender muita coisa. E eu acho que é aí que tá o grande poder do que a gente tá fazendo, da gente conversar, porque muitas vezes as pessoas têm essas dificuldades. E às vezes a pessoa nem sabe a dificuldade. A partir do momento que ela ouve, ela fala, nossa, exato. não é que eu tô com isso aqui também? É E aquele, aí ela não... é isso. É né? isso aqui, isso. Ou ela vai ter, né? E daí ela já ouviu, ela já entendeu, ouviu. já sabe o que fazer. Por isso que o network é legal, né? Tipo, quanto mais pessoas você tem, às vezes, na mesma onda que você e tal, desenvolvendo, empreendendo, e quanto mais você consegue conversar e ter acesso a essas pessoas, melhor é. Mais sucesso você vai ter no teu negócio, evidentemente, porque sempre tem, essas pessoas sempre vão ter algo para te acrescentar, Sim. né? Uma ideia que seja, um insight, uma opinião, né? Um problema que já viveu, o cara vai perguntar, pô, você já passou por isso e tal. Eu acho que isso, o network é muito legal por isso. É muito importante você ter pessoas que já, por exemplo, como advogado, você precisa ter alguém te orientando. Sim, eu Você tenho meus tem que ter. mentores. Você tem que ter. Tem hora que você fala pra onde que eu vou, Pra onde né? eu corro, Eu e né? meus sócios, cada um, a gente tem os caras que a gente já trabalhou, que a gente Sim. estima uma relação de amizade, querendo ou não, fizemos estágio, etc, e que sempre deixaram as portas abertas pra gente trocar uma ideia. Então tem alguns casos que você fala, meu, o que que eu faço aqui? Não, e é legal você, Né? assim, querendo ou não, isso é uma equipe, por mais que não são pessoas que trabalhem com você ali no escritório,
esses mentores, eles são a sua equipe também de apoio, a sua rede ali, né? Até não só mentores, às vezes pessoas mais experientes, mas às vezes abrir com colegas, né? Tipo, a gente trocar uma ideia sobre um caso, o cara já te dá uma ideia que você não tinha negócio, você não tinha pensado. E por então, exemplo, o Felipe Garcia, não sei se você conhece ele, o Felipe, ele é de Cambé, Felipe. E ele tem uma empresa de plástico. Ele estudou comigo. Ele estudou com você? Sim. É? E ele, no começo, quando eu queria fazer embalagem, né, da Angra, para os pães principalmente, porque foi o meu primeiro produto, eu fui na Fispaltec em São Paulo, que é aquela feira de tecnologia. E eu fiquei assim, meu Deus, quanta coisa, né? Eu fui lá para ver seladora a vácuo e entender um pouco mais sobre embalagem. Só que assim, a compra inicial para você fazer uma embalagem personalizada para o seu produto é em toneladas. E era lá em São Paulo, só. Não tinha outro lugar. Né? E um dia eu lembro que eu conversando com ele e tal, falou, Totti, vamos fazer lá, vamos fazer na minha empresa. Eu falei, mas você faz esse tipo de serviço e ainda não me avisou? Ele falou, não, eu não faço, mas eu vou fazer para você. Ele falou isso para mim. Aí tá, a gente fez e foi, né, lá comigo imprimir, a gente via, assim, é muito legal você ver o negócio tomando forma, né? E ele fez pra mim daí, né, as impressões, a Gabi Saliné, que é a que faz a criação de arte também, da Angra, fez toda a identidade visual. Então, assim, fui montando uma equipe que eu confio também, Gabi é minha amiga, e aí a gente fez uma reunião há pouco, esse ano, com Gabi e Felipe. Felipe falou, Totti, você não acredita que agora eu tô vendendo esse tipo de embalagem? Tô produzindo. É isso. E assim, tá explodindo. Então você vê como que você vai também vendo ideias, né? Ajudando o outro. Porque ele não precisava imprimir pra mim. Mas que legal, você vê como... volta no que você falou lá. Que às vezes você tem que querer ajudar. E é aquilo, a gente que é advogado, a gente acaba crescendo com os nossos clientes. Porque se o negócio do cara prospera, consequentemente a gente segue junto com ele, né? Segue. Então, é uma relação que a gente busca estreitar no escritório de amizade com os nossos clientes, que é muito importante a gente manter isso, né? E isso acaba virando um network. Porque às vezes a gente acaba aproximando um cliente do outro para fazer um determinado negócio, um determinado investimento. Então, eu acho que vira uma bola de neve, que a tendência é sempre a gente estar aumentando isso. E eu acho que isso é muito legal do meu negócio, do seu negócio, da gente poder ajudar o maior número de pessoas possível, porque a gente trabalha resolvendo problemas dessas pessoas. Né? Às vezes o cara que está empreendendo, um empresário, ele está com uma frustração, o cara não consegue dormir à noite. Precisa tomar um investimento para fazer uma determinada coisa na empresa dele, e aí a gente está aí para ajudar o cara a fazer isso, né? A gente acaba tomando uma parte do problema do cara para a gente. Então, é isso que hoje me deixa feliz, assim, realizado pelo meu trabalho, saca? E acho que isso é muito massa, velho. Isso é muito bom. Eu trouxe o Vitor Yamaguto aí, foi o 4º episódio, eu falei pra ele, numa ligação de telefone, que ele me ligou um dia, ele me resolveu 4 contratos. Ele me deu uma coisa assim, ele me deu uma dica, daquilo ali eu fechei 4 contratos. No telefone com ele ali, eu já achei um caminho. Uma saída, né? Com um cliente que eu queria voltar a atender, e aí ele falou, faz assim, eu achei... E no outro dia eu tava atendendo o cara e eu fechei o contrato. Então, realmente, o networking, ele vale muito mais do que qualquer coisa. Eu vi uma coisa muito inteligente lá do primo rico. Não, foi o Joel. Que o networking, ele é uma coisa que você planta agora e você nunca sabe quando você vai colher. Mas quando você colher, vai ser muito bom e provavelmente é muito perene. Você vai colher por muito tempo.